Jesus é aquele que é especialista em sobrenatural. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E sem mais delongas, vamos lá para a palavra de Deus que se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Os irmãos acharam? E a palavra diz assim: Jesus acalma a tempestade. Aleluia. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, Jesus aqui nessa palavra, né, que vem sendo narrada por Marcos, ele já vinha falando e ensinando tanto ao povo, né, quanto aos discípulos dele, antes, acerca da importância da gente morrer para o mundo e vivermos para Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E de uma forma muito simples, bem dirigida, tranquila, por parábolas, ele vinha, né, orientando, ensinando, esclarecendo as dúvidas acerca do que nós verdadeiramente precisamos, que são das coisas do alto, que são das coisas de cima, porque as coisas da terra, elas passam. E assim como nas parábolas anteriores, é necessário morrer para poder viver e dar frutos. E nisso, o dia foi se passando, a tarde foi se chegando, e como ele tinha um novo propósito em um outro lugar dali, ele falou aos seus: passemos para outra banda. E ele entrou no barco, juntamente com eles, e se foram. Nisso ele se deitou para se descansar, porque eu acredito, né, que é bem fadigante a gente passar um dia inteiro pregando, um dia inteiro ensinando, né, independente de estar calor, ou até mesmo de estar frio, é um desgaste grande. A gente se sente, né, como se a nossa energia fosse tirada. A gente aqui, que às vezes vem pregar aqui no altar do Senhor, quando a gente sai daqui, a gente sente um peso, né? A gente sente como se fosse tirado um pouco da nossa energia, a gente às vezes se sente até meio que abatido. Imagine Jesus no meio daquela multidão, que tinha de todo tipo de pessoas ali, de todo tipo de situações, de todo tipo de necessidades, né? Quanta energia ele não dispensava, né, de si para estar ensinando aquelas pessoas. E ele, como homem, né, ele foi tirar o seu descanso na popa do barco, né? E ele tinha um outro propósito ao sair daquele lugar. Contudo, no meio dessa trajetória, houve-se um imprevisto, o que não está
né, impedido de eu e nem de vocês ter um imprevisto no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? A gente, às vezes, calcula tudo, o que vamos fazer, como vamos ir, como vamos voltar, que horas vamos chegar, mas ali naquele meio tempo, naquele intermédio, às vezes acontece algo que não estava previsto para nós. Pode estar previsto para Deus, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente, mas para mim e para você não. Jesus já sabia o que iria acontecer, e tanto Ele foi se deitar, porque Ele sabia que aquilo ali para Ele não era nada, mas os discípulos não contavam com aquilo. E muitas das vezes nós também não contamos com o que há de acontecer na nossa vida, né? Um de repente, um suspiro, um ai, acontece na nossa vida e nos pega de surpresa. E não foi diferente aqui com os discípulos dentro daquele barco. Uma tempestade de vento impetuoso foi levantada naquele lugar. E aqueles homens que eu acredito que estavam, né, na proa do barco, na parte da frente do barco, tentaram fazer de tudo para poder controlar aquilo ali, para não ter que ir lá, né, aborrecer o mestre, chamar o mestre, coisa e tal, porque eles sabiam que ele estava ali a descansar. Mas chegou uma hora, gente, que aquela tempestade estava tão difícil, tão terrível, aqueles ventos contrários, impetuosos, estava tão desgovernado, a ponto das águas invadirem o barco, e eles acharam que iam a pique, acharam que iam afundar, e foram em busca de ajuda com o mestre. Não é diferente comigo e com você. Muitas das vezes a gente tenta dar o nosso jeito, fazer da nossa forma, com a força do nosso braço, a nossa solução, mas a gente vê que não consegue sozinho. E temos que pedir ajuda. E a gente pede ajuda muitas das vezes no final, assim como foi com eles, né? Eles foram, depois que tentaram de tudo, buscar a ajuda do mestre. E chegando lá, eles acordaram o mestre, desesperados, eu acredito, e o mestre acalmou aquela tempestade, abaixou aquelas águas impetuosas que também estavam dando sobre aquela embarcação. E perguntou a eles: ainda não tendes fé? Por que são tão tímidos assim? Estão comigo há tanto tempo, como se quisesse falar, né? Entre linhas, e ainda não me conhecem? Ainda não conhecem o meu poder? E essa pergunta ficou no meu coração, e eu também a faço para a igreja do Senhor. Temos que ter a fé que o Senhor Jesus dispensou aqui para que os seus discípulos, naquele momento de aflição, de angústia, de medo, de terror, porque foi o que eles passaram, viessem ter acerca dele. Porque, como todos aqui sabem, ou a maioria sabe o que aconteceu, né? Alguma segunda-feira, dia 6, na minha residência, foi também um tempo de terror, de medo, de angústia, porque eu achei que a minha casa também ia desabar toda. Contudo, Ele é fiel em todo tempo, e a sua bondade, ela nos segue. E o meu esposo, desesperado como os discípulos, queria correr para ver o que estava acontecendo. Eu: fica aqui, está tudo desabando, se tu subir tu vai morrer. Glorifica o santo e poderoso nome. Glorifica, porque era para eu e você estarmos mortos. Porque foi algo terrível. Foi um vento verdadeiramente impetuoso.
uma chuva que não teve como a gente explicar. 20 minutos, meia hora depois, era como se nada tivesse acontecido. E o Senhor falou: aquieta-te, vento. Acalma-se, chuva. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E com isso, meus amados irmãos, eu quero falar algo para vocês dentro dessa introdução. Toda vez que o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida, esses ventos eles vão se levantar para te fazer olhar para trás e não enxergar, ou até mesmo deixar de enxergar ou querer alcançar o alvo a qual o Senhor tem colocado para que você alcance. O alvo era chegar do outro lado, porque lá havia uma cidade a qual existia um homem que necessitava de cura e libertação. E se os discípulos, de alguma maneira, quisessem retornar ou não quisessem voltar, ir adiante, aquele plano seria frustrado. E o propósito não teria sido atingido. Mas o Senhor, Ele sempre está no meu e no seu barco. Ainda que o vento se levante, ainda que os mares e as águas venham com toda a força e a sua braveza, o Senhor é comigo, Ele está no meu barco, Ele está no seu barco, Ele é o almirante da nossa vida, Ele tem o controle do leme, Ele tem o controle da situação. Eu posso temer, eu posso chorar, você também pode, mas o Senhor, Ele sempre está dizendo: ei, eu estou aqui. Ei, olha para mim, porque é eu que dirijo, é eu que conduzo, é eu que levo. Sou eu que vou fazer a embarcação chegar do outro lado. Sou eu que vou fazer você chegar ao ponto que eu quero, independente da chuva, independente do terremoto, independente do vento, independente do tsunami, independente da enfermidade, independente da porta fechada. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu quem dou a última palavra. Você até pode ter feito planos de ir, de voltar, de chegar, de fazer, mas a última palavra vem dos meus lábios. E não há o que o inimigo possa fazer para impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Eu estava pesquisando sobre proa de barco, popa de barco e proa também. Vou chegar lá. E nessa pesquisa, algo de muito interessante me sobreveio. Olha o que está escrito. Popa se refere à parte traseira do barco, aquela parte do final, lá de trás. Principal responsável por controlar a direção e a estabilidade da embarcação. Aleluia. Era lá. Era lá onde o meu Senhor e o seu Senhor estava dormindo numa almofada. Sabe por quê? Porque Ele que é o condutor. Ele que é o almirante. Ele fica atrás, tomando as rédeas, dando a estabilidade, colocando o controle, dizendo: é para a direita, é para a esquerda, para aqui, agora vai adiante. O controle está nas minhas mãos. Ele está sempre na minha e na sua polpa, nos nossos barcos. Os discípulos, eu acredito que eles estavam na parte da frente, que é a parte da proa. E eu fui estudar também o que é uma proa. E a proa é a parte da frente da embarcação, responsável por dar desempenho
eficiência a embarcação. Então, aqueles homens, eles estavam ali fazendo de tudo para ter uma boa condução, para chegar do outro lado, um bom desempenho, uma boa, né? Mas ainda assim, não aconteceu. É o que acontece comigo e com você no nosso dia a dia. A gente está ali lutando com as nossas vidas, dando o nosso melhor, o nosso desempenho, né? Para que tudo corra bem. Mas muitas das vezes, isso não acontece. Escorre entre os nossos dedos, né? E a gente perde o controle. Mas aquele que está lá na popa, ele jamais perde o controle. Meus irmãos, nós não estamos livres de ventos contrários. Nós não estamos livres de mares revoltos. Eu não sei verdadeiramente o que você está passando, qual o vento que você está passando, qual a tempestade que você está passando na noite deste dia. Se é uma enfermidade, uma porta fechada, se é um diagnóstico não concluído, ou seja, alguma dificuldade dentro do lar, com a família, com os filhos. Mas o Senhor, Ele está aqui, na noite deste dia, para dizer: eu estou contigo, eu sou contigo, a sua embarcação não está só. Você vai chegar do outro lado e o propósito vai ser concluído na sua vida. Não desista, faça como os discípulos, chame pelo Mestre, chame por aquele que pode fazer na minha e na sua vida. Porque quando aqueles homens chegaram do outro lado, havia um homem necessitado de grande amor e misericórdia em libertação. E ali, o Senhor, Ele fez o milagre de expulsar todos aqueles demônios, espíritos imundos das trevas que estavam sobre a vida daquele homem. E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem ficou curado imediatamente. E colocaram roupas naquele homem, vestes e calçado, cobriram aquele homem. E aquele homem assentado queria ir juntamente com Jesus e os seus discípulos. Porém, Jesus falou para aquele homem: não, você volte para a sua casa e anuncie tudo aquilo que Deus fez por sua vida. Anuncie, não te cale. Ele deixou um evangelista naquela cidade, porque aquela cidade o expulsara daquele lugar, porque aquela cidade não entendeu o propósito de Jesus pisar naquele lugar. Eles estavam querendo os seus ganhos, querendo os seus lucros. Aquela cidade era uma cidade de gente gentia, de povo que não era de Deus, que não eram judeus. Tanto que ali se criavam porcos. Judeus, ele passa de largo. Falou em porco, eu acho que ele já se treme todo, só de falar, não precisa nem ver. Se ele vê um porco, eu acho que ele sai até correndo. Imagine criar porcos. Se o povo criava porcos, era um povo gentios. E ali precisava de libertação, não somente aquele homem endemoniado, mas toda aquela cidade. E aquela cidade o rejeitara, porque Jesus, ele precisava de fazer um milagre, vamos supor, com as minhas palavras, escandaloso, para que o povo visse e acreditasse no poder dele. Era uma cidade idólatra, era uma cidade que tinha vários deuses,
e acreditavam no poder daqueles deuses. E para que ele se mostrasse como enviado de Deus, o Filho de Deus, aquele que veio a comando e a mando de Deus, ele precisava de fazer um milagre que alvoroçasse, que chamasse a atenção, que escandalizasse mesmo. E foi quando ele expulsou aquele monte de demônio daquele homem, que foi parar naqueles porcos, e os porcos se precipitaram. O mais escandaloso que o povo achou, não foi o demônio sair para os porcos. Foi os porcos terem se precipitado e ter dado prejuízo a eles. Veja bem, gente. O povo não se alegrou daquele homem que estava há muito tempo, a Bíblia não diz há quanto tempo, mas eu creio que há muito tempo, encarcerado por demônios, porque aquilo era um cárcere. Aquele homem não podia ir para sua casa. Aquele homem, ele não podia viver em sociedade. Aquele homem, ele andava em sepulcros. Aquele homem, ele se auto-machucava, se auto-feria, por conta da malignitude imposta nele através de demônios. Muitos, vários, milhares. E esses dias eu estava fazendo um estudo acerca de demônios também, por conta de um outro estudo também que eu tive que colocar. E eu pude perceber, e eu vou passar isso para a igreja, que uma pessoa, quando ela se encontra endemoniada pela primeira vez, geralmente, eu não sei se é uma regra de conduta, eu não estou afirmando, tá, gente? Geralmente, espera-se que aquela pessoa esteja com um demônio, primeira vez. Quando aquele demônio é expulso, e aquela pessoa se torna limpa, e depois de algum tempo, aquela pessoa olha para trás e volta a fazer as coisas que outrora ela fazia, aquele demônio que saiu dela, ele retorna, e segundo a palavra do Senhor, traz mais 7 piores com ele. E ali eles habitam, porque aquele lugar estava adornado, limpo, varrido, mas estava árido, sem a água do Espírito Santo, para poder preencher a vida daquela pessoa. E o estado daquela pessoa se torna o último pior do que o anterior. E por esse homem agregar tantos demônios, como está escrito aqui na palavra, eu acredito que essa não tinha sido a primeira possessão dele. Ele já devia ter sido, de alguma forma, a qual a palavra não nos diz, limpo, de alguma maneira, e depois, acredito eu, que ele tenha aberto uma brecha, como o pastor José Carlos estava falando acerca dos muros de Israel, e entrou aquela imensidão de demônios, a qual, verdadeiramente, só o poder de Deus mesmo para restaurá-lo. Enfim, o que eu quero dizer, meus irmãos, que a minha força e a sua pode ser até pequena, mas o Senhor, com apenas uma palavra, Ele pode mudar toda uma situação. Ainda que aqueles que estejam em volta o rejeite, não queira, não o reconheça como Salvador, como Filho de Deus, como enviado para nós, como presente da parte do Senhor, Ele sempre tem a misericórdia e o amor, e ainda deixa um dos seus plantado, e a obra venha a ser falada, venha a ser conduzida.
Se ele tirasse aquele gadareno de lá, aquele homem, quem ficaria na cidade para falar e anunciar acerca das grandes coisas a qual o Senhor fizera por ele? Não teria ninguém, porque todo mundo ficou chateado porque perdeu sua fonte de renda, seus ganhos, seus lucros. Então ele deixou aquele homem naquele lugar, não por maldade, não porque ele não queria que aquele homem o seguisse, mas porque verdadeiramente ele, de novo, tinha um propósito na vida daquele homem. E hoje, eu falo para vocês, meus irmãos, se atente ao propósito do Senhor na vida de cada um de vocês. Segure com as mãos, não solte, não largue, não negocie, não olhe para trás. Pode ser difícil? Sim, não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir a Deus. Não é fácil ser servo e serva do Senhor Jesus. Mas de uma coisa eu sei, é maravilhoso contar com Deus que cuida de nós, de dia e de noite. É maravilhoso a gente saber que a gente tem um que nos ama, que a gente tem um que zela por nós, que a gente tem um que cuida de nós. Aquele que a gente pode chamar de pai, de paizinho, de Abba Pai. E que os meus irmãos, na noite deste dia, possam receber essa palavra, que ainda que o vento sopre, que ainda que as águas rujam, existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, aleluia. Eu e você, Deus está no meio dela, Ele está no nosso meio, e nós não seremos abalados até o romper da manhã. Eu não sei qual vai ser o dia da sua manhã, mas uma coisa é certa, Ele nos ajudará. E assim, meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.